Safra? Quem? Safra, João? Pode ir, presidente. Boa noite a todos. Quinta-feira, 10 de fevereiro, 19 horas, Brasília. Aqui ao meu lado, Fabiano, Fabiano, intérprete de Libras, e o nosso ministro Rogério Marinho. Foi a personalidade da semana, agora no Nordeste. A fotografia bonita aqui da Folha, mas infelizmente não saiu o Marinho, né? Mas a Folha se refere apenas como eu falando palavrão no Nordeste e atacando antecessores. E nenhuma linha sobre a água. Mas tudo bem, não tem problema não. Rapidamente, daquela série, mais uma, né? Bolsonaro tem razão. Você deve se lembrar aqui, no final do ano passado, final não, no ano passado, eu pedi ao Paulo Guedes para zerar os impostos da vitamina D, bem como o zinco, né? E a imprensa bateu em mim, e agora, matéria de hoje, vitamina D. Estudo associa déficit a casos graves. Então, quem está com déficit de vitamina D é mais grave, vendeu mais barato. Mais uma aqui, nós ganhamos aqui. Também, Marinho, você deve se lembrar, lá atrás também, eu falava de que as crianças tinham que ficar em sala de aula. Depois teve a matéria editorial do jornal O Globo, dizendo que foi um crime fechar a sala de aula. Tá? E agora estamos vendo as consequências aqui. Né? Total de crianças de 6 a 7 anos que não sabem ler e escrever sobe para 41%. E vai ficar pior, por exemplo, 2 anos sem aula para essas crianças, dificilmente se recupera isso. Vai levar 10 anos para recuperar, com toda certeza. Né? Geração perdida. A gente lamenta isso aí. A inflação também, pessoal. O pessoal me culpa da inflação, né? Inflação na OCDE é a maior em 30 anos. A consequência do fica em casa, a economia a gente vê depois. Estados Unidos hoje, por exemplo, 7.000%, a maior em 40 anos. Maior em 40 anos. 40 anos. Eu acho que a inflação normal para o que subiu foi maior do que o nosso normal aqui, na casa de 4,5%, que chegou a 10%. Tá? Mas, vocês podem ver o trabalho do governo federal. Estados batem recorde com a arrecadação de ICMS em 2021. Estados, em especial, ICMS dos combustíveis. Lá atrás, tá, eu entrei com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para fazer cumprir uma emenda constitucional de 2001, que diz na emenda que o valor do ICMS tem que ser um valor nominal, né? E para todo o Brasil. Então falta aí regulamentar isso aí, pedimos socorro ao Supremo, está indo para o 5º mês e a ministra Rosa Weber, que é relatora, não despacha isso daí. E por que eu entrei? Exatamente por causa disso aqui, ó. Os estados estão lucrando e muito com o ICMS dos combustíveis. O valor do PIS/COFINS, que é o Imposto Federal, está congelado desde janeiro de 2019. Por exemplo, a gasolina está alto, né? R$7 a gasolina, está em 69 centavos da nossa parte. Tá? O PIS/COFINS. Já o de governadores está em média 2,10, porque está em média 30% do valor final da bomba. Hoje entrei em contato com o Ministério da Justiça para que a nossa SECOM, que está atrasada no tocante a isso, comece a entrar com ações contra o Estado. Que quando se fala em média 30%, tem Estado que cobra 28%, 32%, mas vamos falar 30%. É 30% do valor da bomba. Então o valor da bomba já está incluído o preço da Petrobras, está incluído o imposto federal, então o PIS/COFINS incide o PIS/COFINS incide em cima do imposto federal, o PIS/COFINS, o ICMS incide em cima do frete, incide na margem de lucro. Agora acredite, Marinho, se eu não me engano, nas últimas 5 semanas, o álcool tem caído de preço. Você viu baixar o preço na ponta da linha? Não baixou o preço. Agora, baixou, eu não tenho certeza aqui, mas aproximadamente 40 centavos. Não baixou o preço, mas se aumentar R$1, 1 centavo amanhã, vai ser aumentado na ponta da linha. Por quê? O dono do posto não pode reduzir,
Porque o ICMS do álcool é cobrado em cima do valor médio na ponta na ponta lá, que é na bomba. Então, se ele diminuir, ele vai ter prejuízo. Tem que o Estado, em comum acordo, diminuir. O Estado não faz isso. Por isso, tá, que o Estado bate recorde com a arrecadação de ICMS em 2021. Presidente, só em gasolina houve um aumento de 30 bilhões de reais de 2020 para 2021, a mais no ICMS dos estados. 30 bilhões a mais. O nosso só tem aumento de arrecadação se aumentar a venda. O nosso está congelado desde... E olha só, tinha uma inflação de 10% agora. Podia aumentar em 10%, mais 7 centavos, né, no litro aí da gasolina, em vez de 69, passar para 76. Né? A gente não faz isso, a gente busca uma maneira de sempre atender o consumidor. Momento difícil. E teve estado, como São Paulo, que aumentou o percentual do ICMS. Rapidamente, acabar com a economia aqui. Né? Mercado se recupera, notícia do Globo, olha como é que é a imprensa. Mercado se recupera com 35 bilhões de estrangeiros, né? Dinheiro que veio de fora. Né? Daqui, commodities, né? Sustentam a retomada, mas, segundo, sempre tem o mais, né? Economistas veem risco nos próximos meses. Importante que a economia está indo muito bem. Olha os Correios bem administrados. Fala como estatais, né, eram administrados. Olha os Correios aqui. Reduz empréstimo do SEDEX, né, para 426 cidades. E mesmo assim, o ano passado, não chegou para a gente ainda, mas extraoficialmente, o lucro do Correio foi de 1,5 bi do ano retrasado para 3 bilhões no ano passado, mesmo, né, não aumentando as suas tarifas e também diminuindo o preço de outros serviços. Isso chama-se boa administração por parte do governo federal. Uma última aqui, Marinha, para começar a conversar contigo. Olha a matéria maldosa aqui. Polícia Federal faz operação contra a fraude de documentos do Exército para venda e porte de armas. Olha, quem pediu essa investigação, e ela foi feita em conjunto, foi o próprio Exército Brasileiro, pediu para a Polícia Federal para que pudesse, então, em conjunto, né, trabalhar para ir atrás de quem estava fraudando documentos lá no SFPC, que é o Serviço de Fiscalização e Produtos Controlados. A PF pode fazer uma operação sozinha? Pode. Mas nesse caso nós pedimos a investigação. Agora dá a entender aqui na matéria do Jornal O Dia, né, que a Polícia Federal foi para cima de corruptos do Exército Brasileiro. Pode haver corrupção no Exército? Pode haver. Né? São seres humanos que estão lá. Se houver, nós vamos colaborar na investigação, como nós plotamos aqui e pedimos o apoio do Exército, da Polícia Federal para pegar esse pessoal aqui que estava aí fraudando, né, documentos de CACs. Marinha, vamos lá, Marinha. Nos últimos 2 dias estivemos no Nordeste. O que nós vamos fazer no Nordeste, Marinha? Presidente, nós fomos lá entregar a transposição do eixo norte, né, que era um dos 2 eixos da transposição do São Francisco. E eu quero dizer que foi um momento assim diferente para quem mora naquela região. Né? O eixo norte trouxe a água de Pernambuco para o Ceará, do Ceará para Paraíba, da Paraíba para o Rio Grande do Norte. São os 4 estados do Nordeste Setentrional que passam a ter a funcionalidade, vão ter acesso às águas do São Francisco. E tudo isso feito no seu governo, tá, presidente? A partir de março de 2020 é que a água sai de Pernambuco, lá em Cabrobó, e vai até o Ceará. Jati, o senhor esteve lá. Né? De Ceará nós fomos a Paraíba, o senhor esteve lá também, inaugurando aquele último trecho físico do canal, entre Engenheiro Aviles e Caiçara. E ontem nós vimos aquela festa maravilhosa, né, onde o povo do Nordeste nos abraçou o senhor, agradecendo aí a chegada das águas no Rio Grande do Norte. Agora, uma pergunta para você, já que você acaba da peste da região ali, né? No último dia tivemos em Caicó e Jardim de Piranhas, né? Eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas na rua. Tu já viu tanta gente na rua assim, nessa região? Nunca tinha visto uma manifestação popular tão intensa. As pessoas vieram de várias partes ali do estado, mas principalmente da região do Seridó. Foi uma festa cívica maravilhosa, emocionante. Não tem preço você assistir a chegada das águas, né, para quem realmente necessita. Nós aqui estamos aqui no Centro-Oeste, eu sou aqui do Sudeste, né? O pessoal mais do Sul, não somos acostumados com falta d'água, muito menos a região Norte. Falta d'água é o Nordeste. E falta d'água não é para
lavar roupa, não, muitas vezes é para beber mesmo. Tá? E quando a gente vê a alegria dessas pessoas, isso não tem preço. É a satisfação do dever cumprido. E essa obra começou lá atrás, né? Um projeto com Dom Pedro, isso mesmo? Presidente, isso começou em 1840, né? Quando Dom Pedro recebe uma reivindicação do intendente do Crato, no Ceará. Ele pedia, na época, para canalizar as águas do Rio São Francisco. Então, isso é uma discussão muito antiga, né? Tá. E depois também, como no governo do PT, começou a ser feita a obra, né? E era para acabar em 2010. 2012, né? Depois passaram para 2012. Isso. Aí depois jogaram para 2016, 2015. A obra, quando começa, presidente, eram 4 bilhões de reais e a ideia era terminar em 4 anos, né? Depois ela foi reajustada para alguma coisa como 8 bilhões. A discussão hoje que está estabelecida é de que o PT teria feito 95% da obra, né? Olha, a obra hoje está em 14 bilhões de reais, presidente. O governo do presidente Temer e o governo do presidente Bolsonaro investiram 45% desse recurso. E ele disse que isso só significou 5% da obra. Então, é absolutamente impossível que isso tenha acontecido. Que ele estava achando que o nosso governo ia roubar, ia sobrar só 5%, deve ser isso aí. Uma série de obras precisaram ser refeitas, presidente. Canais precisaram ser refeitos. Foram 27 intervenções, né, para que a gente conseguisse chegar ontem ao Rio Grande do Norte. Fizeram um projeto que durante 10 anos a prioridade era fazer propaganda e campanha política, não era entregar a obra de verdade aos nordestinos. Então, as barragens, em algumas delas precisaram ser refeitas, canais precisaram ser reconstruídos, túneis desmoronaram, houve interrupção por um ano e meio, acordos do TCU anunciando a possibilidade de terem dificuldades na obra que foram superadas pelo nosso governo. Tivemos lá em Jucurutu, Rio Grande do Norte, barragem de Oiticica. Ela começou a ser feita em 52, é isso? Em 1952, o presidente era Getúlio Vargas, numa das secas da época, houve a mobilização do canteiro de obras. No final, meados de 53, foi interrompida, foi retomada na década de 90, foi interrompida. Foi retomada na década de 2009, 2008, foi interrompida, aí reiniciou-se em 2013, quando nós chegamos, pouco menos de 45% da obra estava feita, presidente. Então, hoje nós estamos com 95% da parede e a cobrança que o senhor fez deu resultado, viu? Deixa eu falar aqui. Eu cheguei lá e vi a barragem feita, é igual uma dentadura e falta um dente, né? Então faltava um pequeno vão. Eu perguntei, Marinho, por que aquele vão não é fechado? Não é fechado, porque uma vez fechado, começa a encher a represa e, obviamente, ela estaria beneficiando a região do Seridó, aproximadamente 300 mil pessoas. E podia ter fechado há mais de ano aquele dente lá. Podia, não? Um ano. Agora, qual o problema, né? Por que não foi fechado, Marinho? Existem 12 famílias, né, que estão na área que seria inundada e que a negociação que é feita com o governo do estado não termina, apesar de nós termos já colocado recursos para construir as casas, para fazer eventualmente pagamento de aluguel social. E me parece que há uma dificuldade na condução do processo de negociação. Então, o senhor fez uma cobrança pública ontem, e o anúncio ontem ainda do governo do estado é que na próxima semana as famílias finalmente serão retiradas para que haja inundação, né, e a água possa ser aprovisionada para servir a população como um todo. Então, deu certo a sua cobrança, presidente? Não, eu elogio a sensibilidade da governadora. A gente quer realmente resolver o problema, né? Nós gostaríamos que essa obra tivesse sido concluída lá atrás, né? Não foi. Tá? Só o governo do senhor colocou lá 300 milhões de reais. Já que tem um cara aí cobrando da gente aí a paternidade da obra, né? Quero fazer uma comparação aqui, já a fiz em outros momentos, quero repetir aqui, para mostrar para vocês como esse Brasil é rico e como se desvia dinheiro do Brasil. Então, já tive aqui presente com o presidente do BNDES, da Caixa Econômica, lá no Rio de Janeiro com os diretores da Petrobras, né? Então, tudo que eu vou falar aqui se refere a 2003 até 2015, a administração do PT. Isso aqui, quero levar em conta aqui, dinheiro desviado ou projetos mal feitos, ou investimentos em locais onde não tínhamos retorno. Endividamento, etc., roubo, desvio da Petrobras, 900 bilhões de reais. Aqui tem uma cota aqui em cima da intervenção, né, em cima do preço do combustível, que agora todo mundo está pagando aí. 900 bilhões da Petrobras,
500 bilhões do BNDES, 45 bi da Caixa, tem a Lei Rouanet aqui que está sendo auditada, em torno de 13 bilhões de reais, ou seja, em torno de 1,5 trilhão de reais. Daria para fazer 100 transposições do Rio São Francisco. Então, por que não foi feito? Olha, 100 transposições do Rio São Francisco, só com usado, né? Mal usado por parte de algumas estatais. Então, o Brasil é um país fantástico, nós praticamente zeramos a corrupção em nosso governo. Repito, se aparecer, a gente vai colaborar nas investigações, mas concluímos 3 anos sem denúncia de corrupção em nosso governo. Marinha, vamos lá, Marinha. Água no Nordeste, Marinha. Logicamente, os grandes canais, o eixo norte foi concluído. Isso. O outro eixo é o? Leste. Falta muito para concluir? Não, o leste foi concluído no governo do presidente Temer. Se você me permite, presidente, quando o governo muda em 2016, maio de 2016, apenas 15% dos canais tinham funcionalidade. Eles dizem que tem 95%, mas só 15% funcionava. Tá. Então foi o governo do presidente Temer que levou a água até Campina Grande. Houve uma crise hídrica em 2017. Então concluiu o eixo leste. Nós concluímos o eixo norte. A água ainda estava lá em Cabrobó. Agora tem uma coisa engraçada, é importante que as pessoas saibam disso. Quando o projeto foi apresentado em 2007, o projeto original, não eram 477 quilômetros, eram 699, 700 quilômetros. Em 2013, sem satisfação para a sociedade, eles retiraram mais de 200 quilômetros do projeto, que eram os canais do Apodi, que eram os canais do Agreste em Pernambucano, e era o canal do Salgado lá no Ceará. O que é que o seu governo fez, presidente? Retomou esses canais, porque não adianta você ter os eixos com as águas e você não ter a capilaridade para a água chegar à população. Foi o seu governo que concluiu, presidente. No ano passado, o senhor foi lá inaugurar o canal do Agreste, uma obra em que houve um investimento de 1,6 bilhões de reais por parte do nosso governo e beneficia 2 milhões de pernambucanos. Nós fizemos a licitação e já iniciamos o canal do Apodi, que serve tanto a Paraíba como o Ceará, como o Rio Grande do Norte. 700 mil pessoas serão beneficiadas, uma obra de 1 bilhão de reais. E começamos a licitação do ramal do Salgado. Então, por algum motivo que ninguém sabe explicar, a proposta original foi subtraída em 200 quilômetros. Então, faltam 3 canais, dos quais um já foi concluído no seu governo, um está em construção e um terceiro está em processo de licitação. Olha, só quem realmente comparece a um ato como esse sabe do que aconteceu lá. No último evento, talvez umas 10 mil pessoas lá. Mais de 10 mil pessoas. E eu fui lá para o meio do povão, né? Realmente, o senhor era doido? Você ser recebido dessa maneira não tem preço. E as cores também que mudaram, né? Estão mudando cada vez mais no Nordeste. Deixa a foice e o martelo aí nos panos vermelhos, entra o verde e amarelo. Cid, manda. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Rogério Marinho. Ministro, quais serão as mudanças no quadro eleitoral do Nordeste provocadas pelas obras da transposição do São Francisco? Obrigado. Presidente, eu fiz uma comparação, Augusto, né, presidente, fiz uma comparação ontem. Eu sou nordestino, me emocionei muito, inclusive, agradeço muito a oportunidade que o senhor me deu de ser ministro do desenvolvimento regional nesse momento, que é uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. Para mim foi maravilhoso, foi uma oportunidade única. E na década de 60, presidente, a energia elétrica no meu estado era óleo diesel motor, e ela era interrompida às 10 horas da noite. E no interior do estado, isso nos centros mais melhores, o interior do estado era bico de lamparina, era gás. Chegou a energia lá de Paulo Afonso. Quando chegou a energia de Paulo Afonso, mudou a vida do estado. Então a chegada das águas do São Francisco, no meu estado, no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco, eu posso comparar essa mudança que ocorreu na década de 60. É uma mudança radical. Agora, claro que ela se inicia e vai ter um processo de maturação. Então, quando eu disse até aqui brincando que o senhor é meu doido nesse processo, o senhor se joga nos braços do povo, né? E o povo lhe conhece.
E as pessoas que ele conhece passam a ter por você uma admiração, porque ele conhece pela televisão, ele conhece pela mídia, e muitas vezes de uma forma pejorativa. Então vem a simplicidade, vem a sua empatia, a sua vontade de mudar. Então, Augusto, a transposição vai mudar radicalmente o Nordeste brasileiro, e o fato de que este governo levou a sério a transposição, né, deu foco, deu condição para que acontecesse. Em apenas 3 anos, nós entregamos a obra sem enrolação. E isso certamente vai fazer diferença na hora. Augusto, a questão eleitoral é em função do teu trabalho. Nós temos que mostrar serviço agora. Acabamos um evento nesse momento, onde foi anunciado a renegociação dos fiéis. Ou seja, a partir do dia 7 do próximo mês, online, né, a garotada aí, sem sair de casa, pode buscar a renegociação dos fiéis. São mais de 1 milhão de jovens que poderão buscar essa negociação, com desconto de até 92%. Isso já tirando fora juros, correção monetária, multas, etc. E poderá, o que sobrar, que vai sobrar 8% disso, a renegociação pode ser feita, né? Inclusive parcelando isso aí. Vai ser julgado, por exemplo, influencia ou não ações como a desobrigatoriedade da prova de vida junto ao INSS. Era comum a gente ver pessoas bastante idosas sendo colocadas até numa carroça, né, numa van, numa Kombi, numa maca, para ir fazer uma prova de vida física. Isso acabou. Tem 11 aplicativos onde a pessoa pode fazer essa prova de vida. Um desses aplicativos é a questão eleitoral. Se o elemento foi votar naquele ano, ele não precisa fazer a prova de vida, né? Então, facilidades. Até pode ver, ano passado, prorrogamos mais 5 anos a isenção de IPI para taxistas e pessoas com deficiência. E foram incluir também as pessoas com deficiência auditiva, né? Nós aqui também sancionamos a desoneração da folha. 17 categorias foram beneficiadas com isso daí. O DPVAT. Né? O DPVAT foi lá para baixo, apesar de um senador do PSOL, agora ele mudou para a rede, né, lá do Amapá, querendo que se cobrasse integralmente. Teria muito falar sobre o DPVAT aqui, não é o caso a gente entrar nessa área. Quem sabe um dia a gente conversa sobre isso aqui, o povo entendeu o que era feito com essa grana. Tá? O que de errado acontecia lá. E por que esse senador quis fazer com que o DPVAT voltasse a ser cobrado, Cid, no valor aí que era cobrado antigamente. Ações, a carteira de habilitação. O Congresso não nos atendeu em tudo que nós queríamos, né, mas quem tem até 50 anos de idade, a carteira vale por 10 anos. Vamos entrar com um projeto, já acertei com o Tarcísio, para tentar passar para 75 anos, uma nova oportunidade do Congresso. Então, decidir essa questão, para que renovar a carteira agora, né, de 5 em 5 anos para quem tem mais de 50. Então, são várias medidas que a gente vem tomando ao longo dos anos ali, dos últimos 3 anos, que no final da conta acaba revertendo, obviamente, em coisas boas para a população. Lamentavelmente, enfrentamos uma pandemia pela frente, onde vem inflação, aumento de preço, o preço dos combustíveis são caríssimos, né, no mundo todo. Só na Europa a energia elétrica subiu mais de 300%, o gás também em torno de 400%. E nós temos que enfrentar esses desafios, fazemos o possível. Tem uma proposta de emenda à Constituição de autoria de um parlamentar, se não me engano, do Rio de Janeiro, nos dando a possibilidade, o governo federal e estaduais, renunciar à receita, né, diminuir o imposto, o ICMS, o PIS/COFINS, né, sem que nós tenhamos que buscar aí uma fonte alternativa para aquela renúncia de receita. E eu tenho certeza que vai passar, acredito, por unanimidade na Câmara e no Senado. Não é uma obrigação de zerar ou diminuir imposto, mas dá ao presidente da República e aos governadores a chance de diminuir imposto. Ok? Isso daí, uma vez chegando, uma vez promulgado, a gente vamos ali buscar uma maneira de fazer valer a PEC, né? E atender a população. Afinal de contas, o preço do combustível está altíssimo, em especial do óleo diesel. Outra pergunta, Zé. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Marinho. Ministro, o senhor é um dos 11 ministros que o presidente mencionou nos últimos dias que vão ter que deixar o governo para concorrer nas eleições. E o senhor já sabe a qual cargo vai se candidatar? Obrigado, boa noite. Zé Marinho.
Vitor Brown. Ok. Ô, Vitor, nós estamos conversando aqui com o presidente e somos hoje pré-candidatos ao Senado da República. Se tudo der certo, a nossa ideia é manter essa postura e sermos pré-candidatos lá no nosso estado a senador. Antes de passar para outra pergunta, só curiosidade, né? IFAM. Está lá o nosso ministro, é o Gilson, né? Lá de Pernambuco. Também vai se desincompatibilizar, deve ser candidato ao Senado pelo estado de Pernambuco também. Mas o IFAM gastava 6 milhões por ano de aluguel. Pegamos um prédio nosso, 0. Né? Então a gente vai cortando despesas, parece que não é muita coisa, né? Pé do orçamento não é muita coisa. A gente vai juntando, como o palavrão que eu falei lá em Jardim de Piranhas, quando eu disse lá que nós descobrimos, por ocasião da transição, um contrato, né, da FUNAI para ensinar índio a mexer com Bitcoin no valor de aproximadamente 50 milhões de reais. Isso aí é um palavrão lá que é inconcebível, né? Eu não sei mexer com Bitcoin. Sabe mexer, Maria? Não. Sabe mexer com Bitcoin? Acho que Pedro ali... Eu acho que Pedrão, sabe, Pedrão? Pedro sabe da Caixa, não tem que saber. Pô. Hélio, sabe, Hélio? Carla Zambelli? Não. Felipe Barros, João Roma. Jorge sabe. Deixa eu ver aqui. Jorge Tilápia Safe. Mário Fria, ninguém sabe mexer com Bitcoin, né? E alguém quer aprender a mexer com Bitcoin? Mas tem muito índio que quer, né? Com toda certeza, segundo a FUNAI do passado. Então eu soltei um palavrão, que não dá realmente. O desvio, né? Não era grande desvio, é com o pessoal do PT lá em cima, mas embaixo também era uma peneira o gasto no Brasil com as mais variadas coisas. Sempre digo aqui, até o Gilson falou para a gente, para a questão da transição, né? Foi feita uma consulta a uma empresa se numa cidade da França caberia ou não um local lá, uma casa, né, para divulgar o turismo no Brasil. A resposta foi meia lauda, não era conveniente. Preço do trabalho, 5 milhões de reais. Okay? Cid, bora aí. Assinatura cara danada por 5 milhões Pô. de reais. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Rogério Marinho. Ministro, gostaria de ouvi-lo sobre o que o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva disse em relação à transposição do Rio São Francisco. Ele afirmou que a obra é uma herança do governo dele e não um feito da administração do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite. Bom, primeiro a obra pública não tem dono, né? Eu acho que o ex-presidente ele precisa entender isso se ele quer voltar a ser presidente. Eu acho que essa confusão entre o público e o privado foi o que gerou uma série de problemas na administração dele, né? Para ele e para o partido dele, né? Então, a primeira coisa é distinguir as duas situações. Depois a gente recebeu a orientação do presidente de respeitar o contribuinte brasileiro e retomar as obras paralisadas. O Brasil sempre foi um grande cemitério de obras inacabadas. Está aqui o Pedro da Caixa, sabe que quando nós chegamos ao governo, nós tínhamos mais de 170 mil unidades habitacionais paralisadas, por exemplo, por uma série de motivos. E qual foi a nossa prioridade? Retomar essas unidades. Retomamos mais de 140 mil. A exemplo do que ocorreu na transposição de São Francisco e diversas outras obras. A transposição começa em 2007, 10 anos depois, só 55% dos investimentos totais foram feitos. Uma série de problemas foram encontrados na obra. Apenas 15% da obra tinha funcionalidade, funcionava de fato. Então, nós nos debruçamos em realmente concluir essa obra. E uma coisa muito importante, presidente, não interessa se uma obra está ali, se foi iniciada por esse ou aquele governo. O que o presidente nos orientou foi que nós terminássemos a obra. E nós fizemos isso. No caso do Eixo Norte, a água sequer havia saído de Pernambuco, que é o estado doador. Então foi no governo do presidente Bolsonaro, é bom repetir isso, que as águas chegaram no Ceará. Foi no governo do presidente Bolsonaro que as águas foram para Paraíba. E foi no governo do presidente Bolsonaro que as águas chegaram no Rio Grande do Norte. Então, de fato, nós concluímos uma obra que pertence aos nordestinos e ao povo brasileiro e, com certeza, não pertencem ao ex-presidente Lula e nem a qualquer outro político. Acho que isso tem que ficar claro. Deixa eu aproveitar e elogiar o presidente Lula. Parabéns, Lula. Obras no exterior, com dinheiro do povo brasileiro, nenhuma deixou de ser concluída. Olha o Porto de Mariel em Cuba, metrô de Caracas, 3 hidrelétricas, nós com problema de energia elétrica,
3 hidrelétricas concluídas pelo governo PT. Nenhuma obra deixou de ser concluída fora do Brasil. Parabéns, Lula, deixou esqueleto aqui dentro. E o pior, né, presidente? Com as garantias que foram dadas. Né? É, uma das garantias está bastante batida, né? É Cuba, por exemplo. O que Fidel Castro assinou lá embaixo, lá, o ministro da Fazenda do Fidel Castro assinou embaixo, que se o Brasil não pagasse, se eles não pagassem a conta, pagariam charutos. Agora, como regra, o fiador desses empréstimos era o próprio Tesouro. O que é o Tesouro? É você que paga imposto. Tanto é que a Venezuela, eu lembro, como parlamentar ainda, uma parte juros que, amortização de dívidas em juros, foi pago com dinheiro do FAT, do Fundo de Amparo do Trabalhador. Ou seja, o povo brasileiro continua pagando agora juros, né, dessas obras que foram feitas lá fora, não foram pagas pelo respectivo governo. Afinal de contas, se você fosse o Maduro, pagaria essa dívida? Não pagaria. Né? Se você fosse o ditador lá de Cuba, pagaria? Não pagaria. E assim está sendo feito. E uma prova, né, que há um grande interesse, sempre teve do governo do PT, em fazer obra lá fora. O Lula mesmo disse há pouco tempo, né, vamos voltar ao governo e vamos ajudar o povo cubano, nos ajudou lá atrás. Ajudou no quê? Tá? Ajudou no quê? Então esse é o governo do PT. Obra lá fora, todas concluídas e de primeira, hein? Muito bem feita. Fala assim. Salve, muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro, boa noite, ministro Rogério Marinho. Ministro, eu gostaria de saber sobre esse ano, um ano muito importante para o país, a definição aí das eleições no final do ano, né? E também no pós-pandemia. Eu acho que o orçamento deve ser executado de uma forma integral, ministro. Obrigado. Bom, aí é uma questão mais da economia, né? Mas, de qualquer forma, com certeza, o orçamento ele é impositivo, né? Com exceção, me parece, das emendas de comissão. Então, há uma obrigatoriedade constitucional. O que deve ocorrer, e aí, é claro, o Ministério da Economia e o Parlamento vão entrar nesse entendimento, né? Qual é a gradação dessa execução ao longo do ano. Acabou, Cid? Mais uma vez. Saideira? Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Rogério Marinho. Ministro, o senhor é um parlamentar que conhece bem o Congresso Nacional. Nesse momento, o meio político acredita no favoritismo atribuído ao Lula para a eleição presidencial? Obrigado. Olha, o que existe hoje é uma narrativa muito bem feita por uma boa parte da imprensa brasileira, né, que quer fazer crer que existe esse clima de já ganhou. Mas quem conhece a política sabe que treino é treino, jogo é jogo. Agora? Eu estava aqui participando aqui da live com o presidente. A população brasileira certamente vai se lembrar do que ocorreu em tempos pretéritos, né, no tempo passado. Né? O governo do PT, que é o contraponto a esse governo que nós fazemos parte, se notabilizou pelo assalto literal ao erário público, né? Basta ver aí o tamanho dos desvios que foram identificados, né? O aparelhamento feito por um partido político na máquina estatal e o prejuízo que isso causou à população brasileira como um todo. Então isso certamente vai voltar à tona por ocasião das eleições e aqueles que se esqueceram desses fatos vão ser lembrados. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser uma eleição bastante competitiva, bastante acirrado, mas que no final a verdade vai prevalecer. Vamos falar em números aqui, coisa rápida, né? Que número não dá para a gente distorcer. As nossas mídias sociais aqui, Facebook, YouTube, Instagram e TikTok, 50 mil. Pingo nos Is e Jovem Pan News, 140 mil. Estou arredondando, né? 190 mil pessoas estão assistindo aqui. E para vocês que estão assistindo, quero fazer a propaganda agora do site do PT. No momento, o PT está fazendo uma live, aniversário do mesmo. 1.200 pessoas assistindo, contra 190 mil por lado de cá. Isso dá 100, 150 vezes. Então, o líder das pesquisas, com 50%, tem 50 vezes menos assistindo a live dele do que a live nossa. Então, uma prova concreta que isso é uma farsa. As pesquisas
realmente não batem com a realidade. E todo mundo sabe o que está em jogo, né? E todo mundo sabe onde aperta o seu calo e todo mundo sabe do que tem que desconfiar. Mais do que desconfiar, nós temos que, algumas coisas, resolver até as eleições. Isso serão resolvidas brevemente, pode ter certeza, no tocante a isso aí. Que nós queremos, todo o povo brasileiro quer, eleições, sim, limpas e transparentes. É isso que nós queremos e eu tenho certeza que brevemente essas questões aqui serão resolvidas, né? O que a gente pode falar para vocês aqui, não vai entrar em detalhe. O Exército, as Forças Armadas foram convidadas a participar do processo eleitoral. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Aceitamos um convite, né, via portaria do ministro Barroso. O pessoal do Exército, segundo a mídia agora, fala segundo a mídia, né? O pessoal do Exército, o nosso pessoal da guerra cibernética, né? Buscou, então, a convite, né? O TSE começou a levantar possíveis vulnerabilidades. Para quê? Para ajudar o TSE. Foram levantadas várias dezenas de vulnerabilidades, foi oficiado o TSE para que pudesse responder às Forças Armadas, porque afinal de contas o TSE pode ser que esteja com a razão. Tá? Pode ser, por que não? Bem, passou o prazo, que a administração diz, 30 dias, ficou um silêncio, foi reiterado, o prazo se esgotou no dia de hoje, tá certo? E isso está na mão do ministro Braga Neto tratar desse assunto, e ele está tratando desse assunto, e vai, com toda certeza, aí, entrar em contato com o presidente do TSE, para ver se o atraso foi em função do recesso, não foi, se a documentação vai chegar, e daí as Forças Armadas vão analisar isso aí, e vão dar uma resposta. O que nós queremos, eu tenho certeza que o TSE também quer, né? Tenho certeza disso, eleições limpas, transparentes e realmente eleições que possam ser auditadas. É o mínimo que se espera de um processo eleitoral, porque ninguém acredita em pesquisa, né? Não é porque 2018 aconteceu aquilo, eu tenho uma opinião sobre o que aconteceu, mas não vou mentir minha opinião agora, não quero polemizar nada, eu quero colaborar com o processo democrático, é minha obrigação, é de todos os 7 do TSE, é de qualquer cidadão brasileiro colaborar com a transparência dessas questões, né? E essa questão, eleições limpas, né, auditáveis, contagem pública de voto, isso todo mundo quer isso daí. E não vai ser uma ou outra pessoa, seja quem for, que vai dizer que vai ser como eu quero, o resto aí não devemos satisfação. Não, deve satisfação sim. Todos devem satisfação à democracia. E essa questão deve ser a mais clara, mais limpa, a mais transparente possível. E eu tenho certeza que nós teremos eleições limpas, né, auditáveis, transparentes, por ocasião aqui no próximo mês de outubro, né, em 2 turnos, que ninguém pode terminar uma eleição sem ter dúvida. Até Portugal foi elogiado pelo ministro Barroso, parabéns, Barroso. Elogiou eleições lá de Portugal, só esqueceu de falar que lá o voto é no papel. Faltou só dizer isso aí, aqui não é o papel. Tá? Nós acreditamos, sim, tá, nas máquinas, mas tem pessoas que operam as máquinas, e daí o problema existe. Pode ter certeza, como chefe supremo das Forças Armadas, as mesmas estão colaborando, como colaboramos até agora, né, levantando possíveis vulnerabilidades do sistema eleitoral. E o que nós queremos? Vamos ter eleições limpas, transparentes, auditáveis, de modo que acabando a eleição, senhor ministro Barroso, ninguém tem a dúvida do resultado final. É isso que vai acontecer no Brasil, pode ter certeza, é obrigação minha, é tua, é de qualquer cidadão brasileiro. Mais alguma coisa? Augusto Nunes, equipe, muito obrigado. Quem estiver assistindo aqui, bota ali no 576, quem tiver TV por assinatura em casa, 576. Quem não tiver no teu telefone, entra lá no Google, bota Pingo nos Is, aí você clica ali e assiste o programa todo dia, né, como pode assistir agora o final do programa, onde críticas, né, comentários são feitos sobre o que aconteceu aqui. Nós vamos acompanhar aqui do lado, aqui na TV a cabo aqui, e o que couber a nós, porventura, se justificar ou se desculpar de alguma coisa ou acrescentar na próxima live, nós faremos. Então, obrigado Jovem Pan, obrigado Augusto Nunes e seu time aí que participa desse programa Pingo nos Is.